indireto de cobrança que deve ser utilizado para comprovação da inadimplência sobre determinado título, oportunizando o devedor o pagamento antes de intentar as medidas judiciais cabíveis. Tá? É um meio de a gente esgotar tudo para que a pessoa realmente possa pagar. E hoje, com as custas, é a melhor forma de eu poder cobrar isso. Porque ninguém quer, na verdade, o nome sujo. Né? Vamos falar bem a verdade? Ninguém quer o nome sujo. Ah, eu vou fazer um empréstimo no banco. Consigo fazer? Não, não consigo. Tá? E aí, a gente coloca aqui, né, a questão da prescrição e da decadência. Né? Os dois, na verdade, veja, quando nós temos o contexto de não cobrar ou de não fiscalizar, nós temos vários problemas. Por quê? A partir do momento que eu tomei todas as medidas cabíveis, eu posso entrar para o período decadencial. Mas muitas vezes o que acontece? Não há esse processo, não há nada realizado, não há notificação, não há nada. Eu acabo ficando só no prazo prescricional. Então, isso afeta muito a questão do meu trabalho. Interrompe a possibilidade de se exigir judicialmente o direito à consequência desse pagamento. Por quê? Porque, na verdade, você já deixou o prazo que você poderia ter cobrado, não é isso? Agora, se eu fiz, e aqui tem um exemplo muito claro, né? A pessoa veio lá depois de 2 anos e assinou um termo de confissão de dívida. Né? E daí a pessoa diz assim, não, mas veja bem, faz 5 anos. Não, não faz 5 anos, porque a partir do momento que ele assinou um termo de confissão de dívida, passou a contar esse prazo dos 5 anos a partir do termo de confissão de dívida. Tá? Então, aumentou todo esse contexto para que a gente possa realizar. E aí é importante a gente poder entender como que está hoje a minha carteira de dívida ativas. Quanto disso já prescreveu? Né? Quanto disso houve alguma coisa, algum ato, né, que eu posso estar dentro do contexto decadencial? Ah, foi executado. Né? Ah, a pessoa assinou o termo de confissão, está pagando, mas deixou de pagar 1 ou 2 parcelas. Gente, eu tenho que saber tudo isso, tudo. Né? Eu sempre brincava, quando eu estava no departamento de tributação, o pessoal dizia que eu gostava muito da matemática. Né? Porque eu dizia assim, me mostre dados, me mostre estatística de como que está tudo isso. Por quê? Porque é uma tomada de decisão. Eu começo a olhar o quê? Ah, eu tenho tanto lançado, eu tenho tanto arrecadado. Por que não estou arrecadando 100%? Qual é o problema disso daqui? Quanto que, na verdade, nós podemos efetivamente cobrar desse percentual? Ah, tantos desses aqui vão pagar, tantos desses aqui vão deixar ir para o judicial. Você já tem uma característica dos seus contribuintes. Você começa a conhecer. Município maior é um pouco mais difícil. Mas municípios menores, a gente tem o poder de conhecer, às vezes, cada um. Né? E aí você vê aquele, diz assim, esse aqui é caloteiro. Isso aqui nem adianta. Né? Mas não é verdade? Você conversa no departamento de tributação, eles falam, esse daqui não adianta não. Não adianta, não vai nem perca tempo. Agora, quando você vê, não, esse aqui não sei por que não pagou, porque ele é certinho. Né? E aí você fica, nossa, você conhece todo mundo? Conheço todo mundo. Né? E aí você diz, nossa, muito bem. E aí a gente vem para execução fiscal. Lembrando que teve uma alteração da legislação agora, né? Que a gente já vai tratar com vocês. Mas o quê? Procedimento para o qual realmente nós podemos executar, só que agora cada vez mais fica mais difícil com relação a essas tarifas de execução fiscal, né? Porque boa parte dos nossos contribuintes não tem um valor significativo de execução. Mas, por outro lado, quando nós fazemos levantamento fiscal, como o caso que ela apontou ali, 200, 400 mil, 500 mil, tem que ir para execução, gente, se você não tem um processo administrativo amigável no sentido da pessoa poder pagar. Vai para execução. Que aí você consegue cobrar, querendo ou não, a partir do momento que ele seja notificado, intimado, etc. e tal, o que vai acontecer? Ou ele paga, ou ele vai ter bens a penhora. Lembrando que agora até mesmo conta bancária é penhorada, não é isso? Penhorada não, na verdade é bloqueio judicial. E é terrível, né? Vamos falar a verdade. Esse é complicado. Nós tivemos um caso de um exemplo de um município aqui, não sei se vocês lembram, quando teve aquela compra das ambulâncias, que deu um problema aí, né, que, tipo, foi uma verba que veio e foi comprada umas ambulâncias de umas empresas e, querendo ou não, todos os municípios entraram de gaiato.
né? Por quê? Porque foi uma única empresa que vendeu, daí entrou como se fosse conluio, etc. E tal. E aí, os funcionários tiveram todas as contas bloqueadas. Os funcionários que participavam da comissão de licitação. Então, foi bem complicado. Eles ficaram 6 meses sem poder. Então, assim, tem que tomar cuidado? Tem que tomar cuidado. Ó, quanto à competência, execução fiscal deverá ser proposta no fórum do domicílio do réu, ou na sua residência, ou no lugar onde for encontrado. E lembrando, gente, que todo aquele procedimento que a gente falou da CDA, ele tem que estar muito claro para a gente poder executar, né? E aí tem um problema que às vezes o pessoal fala, mas eu tive um erro de sistema. Eu estou lançando a dívida, mas eu tenho quase certeza que fulano pagou. Então, não execute. Primeiro, verifique se fulano pagou. Porque senão pode ser dado dano moral e dano material. E aí, se vier dano moral, dano material, talvez o valor da tua execução... Oi? Quem? Prazo, caso você termine o prazo para a pessoa comparecer... Espera aí. Você dá um prazo para a pessoa comparecer ao setor para resolver, no caso, as pendências. Nesse prazo, se ela for notificada, ela não é obrigada a levar o comprovante de pagamento para a gente baixar antes de mandar para execução fiscal. Ela não tem essa responsabilidade de entregar a nós, no setor, o comprovante? Ou nós estamos errados? Não sei se deu algum problema, às vezes, no banco ou na baixa do arquivo, alguma coisa assim, a pessoa tem um comprovante. Ela não tem que trazer a nós, se defender nesse prazo, ou vir pagar? Na verdade, é assim, ó. Se você for município, você vai dizer que, na verdade, o contribuinte tem que vir até você e garantir que ele pagou. Se você for o contribuinte, você vai dizer, eu fiz a minha obrigação, paguei o carnê, quem não fez a conciliação foi o município. Eu tenho comprovante de pagamento. Se você entrar com uma ação contra mim, eu tenho como provar que eu paguei. Se foi erro do sistema, problema de vocês. Estou sendo bem franca. Já aconteceu com a Caixa Econômica 2 vezes. A pessoa foi, fez o pagamento e não veio no arquivo. Aí a gente pediu para a pessoa trazer, tiramos fotocópia e mandamos para o banco. Aí o banco pagou novamente e um foi erro que ele não tinha mandado mesmo. E o outro, ele pagou novamente a guia atualizada. Muito bem. Gente, erros podem acontecer. A questão é que o gerenciamento é nosso. Nós é que temos que saber realmente foi lançado, foi pago, não foi pago. O contribuinte, se ele recebeu o carnê e pagou, né? Ele não tem a obrigação de levar o carnê pago no município. Não tem obrigação. Porque ele recebeu em casa, ele pagou no banco, ele tem o carnê autenticado, né? O que acontece é que você pode, em casos como acontece esse tipo de coisa, você pode ter um bom senso. Mandar uma correspondência dizendo para o contribuinte, tivemos um problema no dia tal, por queda de energia, porque pode acontecer, por queda de energia, o banco não conseguiu transportar para a contabilidade os dados que foram compensados de tal hora a tal hora. Por isso, estamos solicitando a todos os contribuintes que realizaram o pagamento nesse dia, que compareçam para trazer o documento para que não haja nenhum tipo de lesão ao contribuinte. Você percebe a diferença de eu notificar ou dar um ofício dizendo, houve um erro. Você tem como me ajudar? Porque eu não quero, né, fazer nada de errado, mas eu preciso da tua colaboração. O contribuinte vem trazer para você correndo tudo. Fácil, né? Mas a gente teve esse fato lá na cidade em 2015. Espera aí. Vocês tiveram isso em 2015 na cidade? No caso, em 2015, nenhum dos funcionários que estão agora lá na tributação estavam. A gente só soube porque foi uma demanda muito grande. Não vinha, daí a gente pediu, o povo trazia. Daí teve uma senhora que foi, daí a gente falou, daí no nosso IPTU não tem a notificação, só tem os anos que constam débitos em abertos, né? Daí ela falou, e esse ano? Daí a gente falou, não, aconteceu um erro.
Que daí muita gente pagou e o banco não conseguiu repassar para a gente. Então a senhora traz. Não, eu paguei e eu não vou trazer, e quando você me notificar, vou entrar na justiça. E ela realmente não trouxe. Então a gente vai continuar com a dívida aí aberta lá, só que a gente sabe que em 2015 deu um problema, não vamos repassar para execução fiscal, só que ela não vai agir de boa fé e trazer para a gente. Então a gente vai levar isso